Prepare o coração. Nessa semana, enquanto me apaixono, Renata e Jerônimo se beijam pela primeira vez. Rafael morre. Começa a rolar um sentimento de paixão entre Jerônimo e Renata, e eles não param de pensar um no outro. Roberta sofre pensando que Rafael lhe abandonou. Jerônimo promete se vingar dessa tal diabonita, pois por causa dela, supostamente, seu irmão tirou a própria vida. Jerônimo vê uma foto de Roberta e Renata e vê que a moça está envolvida em toda a sua vida. Mas Jerônimo fica cara a cara com Roberta. Venha se emocionar com isso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal da segunda semana da novela, de 22 de julho a 26 de julho de 2024. Mas antes, deixem seu like, se inscreva-se no canal e participe do vídeo comentando o que está achando dessa linda novela. Matias diz ao pai que jamais pensou que ele tivesse tudo computadorizado e o sistema de empacotamento é perfeito e os depósitos estão ótimos. Ele parabeniza o pai. Gonçalo diz ao filho que aquela é a empresa dele e espera que ele se orgulhe dela, como todos que trabalham ali. Ele diz que está orgulhoso. Adriana leva um documento para Gonçalo e conhece Matias. Regina diz a Jerônimo que vai ir no escritório e eles podem comer mais tarde. Regina recebe flores, mandadas por Antônio. Roberta chega em casa com seu novo telefone. Rafael está quase morrendo. Jerônimo liga para o irmão, mas Rafael não tem forças para esticar o braço e pegar o celular para pedir ajuda. Constança chega na empresa e abraça o sobrinho. Matias diz que está muito feliz e vai se acostumar rápido. Constança diz que hoje foi conhecer o centro, onde a empresa fará a doação do ano, e conhecer um amigo dele, Jerônimo Linhares. Matias diz que é seu professor, que salvou sua vida quando saía de uma boate. Gonçalo pede que Matias convide Jerônimo para ir na sua casa, pois quer agradecer a ele pelo que fez. Inês diz a Regina que encontrou a página na internet das empresas Monterrubio e mostra uma foto de Gonçalo e Constança para Regina. Regina diz a Inês que para a noite de gala no centro terão que convidar toda a família Monterrubio. Josefina está voltando para casa e dirige na estrada enquanto chove. Gonçalo liga para a esposa e diz que todos vão comer no restaurante para festejar o primeiro dia de trabalho de Matias. Ela inventa um pretexto de que está em outro lugar com suas amigas. Matias diz ao pai que pensou que seria difícil estar ali, mas todos lhe trataram muito bem. Gonçalo diz que aquela é a família dele e ele está recebendo o amor que todos queriam dar. Adriana diz a Renata que achou Matias lindo, mas o imaginava diferente. Renata recebe uma ligação de Beth e vai falar com a tia Constança. Constança chama ela para irem a um restaurante festejar o primeiro dia de trabalho do Matias. Renata diz que tem muitas coisas para fazer. Adriana diz que se encarrega de fazer tudo ali. Eles convidam ela para ir também, mas ela prefere ficar ali trabalhando. Em pensamento, Adriana diz que não pode se interessar por Matias. Josefina chega ao aeroporto e descobre que seu voo para o México já saiu e perdeu o avião. Ela decide ir no próximo voo. A moça diz que o próximo voo será daqui a 3 horas. Beatriz liga para Roberta e diz que Gonçalo vai almoçar com todos no restaurante e gostaria que ela fosse. Roberta diz que não vai poder ir almoçar com eles. Ela se estressa por não ter mensagens de Rafael e liga para ele. Augusto vai ao escritório de Álvaro e diz que está muito feliz por ter fechado o negócio com Rafael, mas não o encontrou na fazenda. Álvaro diz que Rafael foi à cidade atrás do irmão. Augusto chama Álvaro para comemorarem. Ele cancela todas as consultas do dia para sair para divertir com Augusto. Josefina passa o tempo na praça de alimentação do aeroporto e se lembra de quando escreveu uma carta e de quando gravou uma conversa de Roberta com Selena, e logo depois
assassinou Rafael a sangue frio. Josefina pede que o rapaz consiga para ela uma caneta e um papel. Gonçalo, Matias, Renata, Constança e Honório almoçam juntos. Gonçalo diz a Matias que ele foi um dos presentes mais grandes que a vida lhe deu e tem muito orgulho dele. Matias agradece ao pai pelas palavras. Gonçalo nomeia Matias como vice-presidente das empresas Monterrubio. Todos comemoram e brindam vinho. Rafael segue agonizando e pega o telefone para fazer uma ligação, mas o telefone está sem bateria. Josefina vai ao serviço postal. Ela percebe que sua roupa está suja de sangue e se preocupa. Josefina procura outra blusa para comprar. Regina diz a Jerônimo que as palavras de Antônio tem lhe afetado muito, e hoje ele lhe mandou flores com um cartão. Jerônimo diz a Regina que concorda com as belas palavras de Antônio para ela. Regina diz que Antônio lhe disse que ela se culpa pelo sumiço de sua filha, que não se perdoou e que não merece a felicidade como mulher. Jerônimo diz a Regina que concorda com Antônio, e é isso que ela está pensando. Regina diz que quer se perdoar e limpar sua alma, pois cometeu um erro, mas isso não lhe faz uma mãe horrível. Jerônimo diz que ela precisa se perdoar para se curar totalmente. E precisa tentar amar como mulher. Regina diz que ele tem razão. Jerônimo dá bons conselhos para a amiga. Josefina se troca no banheiro e coloca uma nova blusa. Ela se lembra de quando matou Rafael. Josefina lava sua outra blusa, que está suja de sangue, e guarda ela em uma sacola e joga no lixo. Lázaro e Matilde compram tudo que Rafael pediu para pôr na fazenda. Padre Severino diz que precisa falar com Rafael, pois ele disse para preparar tudo para ele se casar no próximo domingo e precisa dos dados dos noivos. Matilde fica surpresa ao saber que Rafael se casará no próximo domingo. Anoitece. Gonçalo ainda está no restaurante comemorando com todos da família, menos Roberta e Josefina, que não estão presentes na conversa e nem na comemoração. Matilde chega em casa com Lázaro. Ela vê um recado que Augusto deixou para Rafael. Matilde vai ao quarto de Rafael e o encontra ensanguentado. Matilde grita ao tomar o grande susto. Renata estaciona seu carro e anda pela rua. 2 ladrões perseguem ela. Renata encontra Jerônimo no meio da rua e finge que ele é seu namorado, o abraça e o beija. Os bandidos se afastam. Matilde grita por Lázaro. Ela não entende o que houve com o patrão. Lázaro fica chocado ao ver o patrão desmaiado. Após beijar Jerônimo, Renata pede perdão. Ela fica chocada ao ver que ele é o cara que ela caiu em cima no aeroporto. Ela pede perdão e diz que uns caras estavam lhe perseguindo e pensou que iriam assaltá-la. Por isso, fingiu ser namorada dele. Ele ri e se diverte com ela. Ele diz que foi um prazer. Jerônimo pede que ela devolva sua carteira. Renata diz que não pegou nenhuma carteira dele. Ele diz que se ela não devolver a carteira, não irá embora dali. O motorista volta e entrega a carteira para Jerônimo. Renata diz a Jerônimo que não tinha feito nada. Ele pede perdão pelo momento ruim que fez ela passar. Ela diz que não é nenhuma ladrona. Ele diz que ela é e acabou de lhe roubar um beijo. Lázaro liga para o consultório de Álvaro e pede que a enfermeira o localize para uma emergência, pois Rafael está morrendo. Matilde chora com medo de Rafael bater as botas. Regina agradece a Antônio pelas flores que mandou para ela. Gonçalo e Matias voltam para casa. Matias comenta com o pai que Renata saiu para se encontrar com um amigo chamado Rafael. Renata espera por Rafael no restaurante. Jerônimo está no mesmo local. O garçom diz que Jerônimo a convidou para tomar um vinho. Ela rejeita a proposta. Jerônimo vai até ela. Renata pede para fazerem de conta que não aconteceu nada. Ele se senta com ela. Renata mente e diz que está esperando o seu namorado. Jerônimo pergunta como ela se chama. Ela diz que é Adriana. Jerônimo se apresenta para ela e sorri. Matilde e sua colega tentam evitar que Rafael morra. Ele está nas últimas. Regina agradece a Antônio por tudo que tem feito por ela. Antônio diz que quer vê-la feliz. Regina diz que tomou a decisão de se arriscar e vai abrir seu coração. Regina diz a Antônio que não quer machucá-lo, nem que ele tenha expectativas com alguma coisa. Antônio pede que ela o veja como um namorado. Regina diz que faz 24 anos, que não compartilha sua vida com ninguém e pede que ele tenha paciência. Antônio diz que tudo será no tempo dela. Roberta estranha por Rafael não ter chegado ainda e se pergunta o que estará acontecendo. Jerônimo convida Renata para tomarem outra taça de vinho, já que o namorado dela não chegou. Jerônimo diz que eles vão precisar voltar a se ver, pois está com algo dela.
Renata diz que ele está com sua pulseira e sua pedrinha. Jerônimo convida ela para sair em outro dia, pois vai devolver para ela a pulseira. Ela diz que prefere perder sua pulseira antes de sair com ele novamente. A empregada diz a Álvaro que estão ligando para ele do consultório e é urgente, e ele precisa ir para a fazenda bonita. Álvaro está bêbado de tanto beber. Álvaro diz a Augusto que há uma emergência na Bonita e precisa ir. Lázaro diz a Álvaro que seu patrão está muito mal, à beira da morte. Augusto e Álvaro ficam surpresos. Eles saem. Carla cumprimenta Antônio. Ela se oferece em preparar um café ou algo de jantar. Regina revela à mãe que ela e Antônio são namorados. Carla fica muito feliz e abraça Antônio. Antônio beija Regina. Roberta pergunta a Gonçalo de Renata e Josefina. Gonçalo diz que não viu a mãe dela o dia todo e não sabem onde Renata está. Josefina chega em casa após um dia inteiro fora. Roberta diz que aquela blusa dela está terrível. Josefina está nervosa e diz que vai tomar um banho. Gonçalo diz que Renata foi jantar com Rafael Gutierrez. Roberta fica surpresa. Matias estranha. Josefina diz que nem ela e nem Roberta conhecem ele. E pelo visto, Renata se dá muito bem com esse cara. Roberta se sente mal, com uma angústia. Matilde cuida de Rafael com panos molhados. Rafael está quase morrendo e diz a Matilde que foi ela, a bonita. Rafael desmaia. Matilde fica sem entender nada e pede que ele não morra. Jerônimo manda uma caixa postal para Rafael e diz que está há horas esperando ele no bar e ele não chega. O mocinho faz uma ligação. Álvaro e Augusto chegam até Rafael e o encontram ferido à bala. Álvaro diz que precisam tirar a bala, pois Rafael está muito mal. Matilde pede que o doutor faça o que seja, mas que salve o patrão. Álvaro está bêbado e fica nervoso para salvar Rafael. Roberta é estranha por achar que Rafael está jantando com Renata e por não ter ligado para ela. Selena diz que não tem outra opção, a não ser esperar. Álvaro diz que precisa tirar a bala do Rafael. Josefina liga para Renata e pergunta onde ela está e se foi jantar com Rafael. Renata diz à mãe que Rafael não chegou para o jantar, nem mandou nada e a deixou plantada. Regina vê desenhos de como sua filha estaria atualmente e se emociona. Regina não quer esquecer da filha jamais. Ela chora muito. Álvaro faz uma cirurgia em Rafael para tirar a bala dele. O momento é tenso e de muito cuidado, mas Álvaro segue nervoso, já que bebeu. Álvaro consegue tirar a bala de Rafael, mas ele está muito mal porque perdeu sangue demais. Roberta diz a Selena que Rafael já deveria estar ali. Renata passa por perto delas e elas se escondem. Augusto pergunta a todos o que acham que aconteceu e se Rafael se deu um tiro. Álvaro diz que isso está estranho demais, pois Rafael é pacífico, sem inimigos e não teria motivos para tirar a própria vida. Matilde diz que antes de desmaiar, Rafael mencionou a Bonita. Renata liga para Adriana e diz que não conseguiu localizar Rafael. Renata diz que encontrou o cara do aeroporto e o beijou, porque ficou com medo de uns caras que estavam lhe seguindo. Renata diz que ficou muito nervosa quando Jerônimo pensou que ela tinha o roubado. Adriana fica surpresa ao saber o nome do rapaz. Adriana diz que é coincidência demais Jerônimo encontrá-la de novo em tão pouco tempo. Adriana acha que Renata adorou beijar Jerônimo. Renata, no fundo, gostou, mesmo que não consiga admitir. Jerônimo não consegue se comunicar com seu irmão e estranha tudo. Ezequiel liga para Alzira e pergunta se ela não viu nada estranho quando veio aos vinhedos. Alzira diz que não e que nem escutou o disparo e só se deu conta quando Matilde e Lázaro saíram no jipe. Lázaro acha tudo que aconteceu muito estranho, porque Rafael tinha vendido a colheita e iria se casar, conseguir tudo o que queria, e não entende como isso aconteceu. Matias encontra Renata comendo uma maçã. Renata diz que foi uma noite estranha, diferente. Matias chama ela para passearem amanhã. Renata aceita e diz que amanhã tomará o dia livre para saírem. Rafael acorda muito mal e logo desmaia. Álvaro faz a massagem cardíaca nele, mas ele não resiste e morre. Todos sofrem pela morte de Rafael. Roberta diz a Selena que já passou mais de 1 hora e Rafael não veio vê-la. Roberta imagina 1001 coisas na cabeça
cabeça e está desconfiada. Selena diz que por Rafael não chegar é um mau sinal. Roberta tem medo de Rafael ter zombado dela. Selena diz que Rafael ama ela e demonstrou isso e deve ter alguma justificativa para ele não ter vindo. Matilde se nega a aceitar a morte de Rafael e sofre. Álvaro diz que todos eles gostavam do Rafael e entende o sofrimento. Ele diz que fez tudo o que podia para salvá-lo, mas ele perdeu muito sangue e se tivesse sido atendido antes, teria se salvado. Lázaro tenta acalmar Matilde, que está desesperada. Josefina segue nervosa e não consegue dormir. Ela, em pensamento, diz: "Eu espero que você aprenda a lição e que tudo que eu fiz tenha valido a pena." Padre Severino chega à fazenda e comprova que Rafael faleceu. Matilde diz que o patrão se foi. Lázaro diz que ele e Matilde encontraram um moço ali, despachado. Lázaro diz que tudo parece indicar que o patrão tirou a própria vida. Matilde diz que Rafael não tinha motivos para tirar a vida. Severino diz que não podem deixar o corpo de Rafael sem sepultamento. O padre abençoa o corpo de Rafael. Álvaro reza na igreja. Augusto pergunta a Álvaro se ele está bem. Augusto pergunta se Álvaro se lembra do que acabou de acontecer e se está consciente de que Rafael morreu. Álvaro diz que sim. Augusto pergunta a Álvaro se estava sóbrio quando operou Rafael. Renata tem medo de ter acontecido algo com Rafael, por ele não ter chegado ao seu encontro. Renata não entende porque beijou justamente Jerônimo. Jerônimo observa a pulseira de Renata e pensa na moça. Augusto diz a Álvaro que ele não se lembra de nada do que aconteceu na Bonita com Rafael e nem de como ele morreu. Álvaro diz que se lembra, mas que a notícia foi tão inesperada que tudo pareceu produto de um pesadelo. Augusto diz a Álvaro que Jerônimo logo chegará à fazenda. Álvaro diz que toda aquela fazenda, os vinhedos, a colheita, Rafael iniciou tudo com o dinheiro de Jerônimo Linhares. Augusto diz que não gosta disso, tratar os negócios que tinha com Rafael, com esse homem. Álvaro diz aos empregados que essa noite farão um velório de Rafael na casa e amanhã ele será enterrado. Matilde diz que precisam esperar Jerônimo chegar. Álvaro diz que não sabem quando ele vai chegar e precisam tomar decisões. Severino diz que precisam enterrar Rafael logo, mas Jerônimo que tinha que se encarregar de tudo. Álvaro diz que se Jerônimo não aparecer até amanhã, não podem deixar o corpo aí sem sepultura. Roberta chora e sofre por Rafael ter lhe deixado plantada. Augusto diz a Álvaro que ele operou Rafael, alcoolizado, bêbado, e esse é um delito grave, que pode fazer ele perder até a licença médica. Álvaro diz que não estava alcoolizado e só tomou uma taça de vinho. Augusto diz que sabe distinguir quando um homem bebeu. Augusto diz a Álvaro que ele tomou 3 garrafas de vinho inteira, mas está salvo com ele e precisa conseguir a cópia da autópsia para o próprio bem. Josefina se pergunta o que estará acontecendo. Álvaro diz a Augusto que já está autorizada a dispensa da autópsia. Josefina liga para a fazenda de Rafael, disfarça a voz e diz que está interessada no produto dele. Augusto diz que a colheita de Rafael já foi vendida e ele acabou de morrer. Josefina fica chocada. Augusto desliga os telefones da fazenda para ninguém ligar lá. Josefina fica feliz por Rafael ter morrido. Matilde encontra um papel e diz a Lázaro que mataram o patrão e a Bonita o matou e ela foi a assassina. Álvaro lê a carta e diz que por isso Rafael tirou a própria vida e essa mulher zombou dele, o desprezou, o enganou. Matilde diz que a maldita Bonita é a culpada de tudo. Álvaro pede que Matilde guarde essa carta e que entregue para o Jerônimo Linhares. Álvaro se atormenta por pensar que pode ter sido culpado pela morte de Rafael, já que o operou enquanto estava bêbado. Ele procura consolo na bebida, já que é um alcoólatra. Acontece o velório de Rafael na fazenda. Karina e Alzira acompanham Matilde e os demais durante o funeral. Matilde está sofrendo muito. Renata dá bom dia para Roberta. Roberta pergunta o que ela fez à noite e se saiu para jantar com Rafael. Renata diz que ia jantar com Rafael, mas ele não chegou e a deixou plantada. Roberta estranha tudo e se preocupa. A fazenda Bonita está vazia, os telefones desconectados. Jerônimo não consegue se comunicar com ninguém da fazenda. Álvaro diz a Augusto que a causa da morte de Rafael foi uma mulher, o desamor de uma mulher. Augusto diz que é incrível que hoje em dia um homem tire a própria vida por amor. Augusto diz que lamenta a morte de Rafael.
Mas a colheita dele é sua, por ele ter lhe vendido em vida, e vai brigar com quem seja por isso. Álvaro diz a Augusto que não teve nada a ver com a morte de Rafael e pede que ele não diga isso. Matias decide sair para montar com Renata. Jerônimo se veste e olha a pulseira de Renata e se lembra do beijão que ela o deu. Matias e Renata saem a passeio, comem algo e se divertem. Já na igreja, acontece o velório de Rafael, na presença dos empregados e amigos. Padre Severino celebra a missa de morte de Rafael. Roberta se angustia por não conseguir comunicação com Rafael. Ela não entende nada e se pergunta o que aconteceu. Matilde e Lázaro voltam para a fazenda após o funeral de Rafael. Matilde diz que precisam esperar chegar o outro patrão para dar a ele a péssima notícia. Jerônimo está no aeroporto e se lembra de quando sua mãe morreu e pediu que ele se encarregasse de Rafael. Jerônimo, em pensamento, diz que prometeu a sua mãe e seu irmão tem que estar bem. Jerônimo chega à fazenda, a Bonita, em um táxi. Ele observa o lugar e se aproxima, chegando com sua mala. Jerônimo se apresenta para Matilde e pede que ela diga a seu irmão que já chegou. Matilde diz que o patrão Rafael não está. Ela chora muito e diz que não sabe como dizer isso. Jerônimo questiona onde está o seu irmão. Matilde diz que Rafael está morto. Jerônimo fica surpreso. Quando me apaixono, capítulo 8. Roberta acha que Rafael a enganou e sofre. Josefina vai ver a filha e pede para irem comprar roupas. Roberta não aceita e pede para ficar sozinha. Josefina pergunta para que aquela mala. Roberta diz à mãe que à noite iria fugir com Rafael. Josefina finge estar chocada. Roberta diz que Rafael a deixou plantada e não sabe por quê. Josefina diz a Roberta que disse para ela que Rafael era um interesseiro, que só queria o dinheiro dela, a posição, e por isso a deixou plantada. Roberta diz que Rafael não pode ter zombado dela, e isso deve ter uma explicação. Ela sofre. Josefina manipula a boboca e a consola. Jerônimo diz a Matilde que seu irmão não pode estar morto. Matilde diz que eles não podem acreditar. Ele pergunta do que seu irmão morreu e por que não avisaram. Matilde diz que não tinham o telefone dele e não puderam avisar que o patrão morreu por culpa de uma mulher. Matilde diz que Rafael tirou a vida por culpa de uma mulher. Jerônimo pergunta o que realmente aconteceu. Lázaro chega ali e diz a Jerônimo que Rafael se suicidou ontem pela manhã. Jerônimo enche os olhos de lágrimas. Matias compra um colar para Renata numa barraquinha. Inês e Isidro visitam Regina para almoçarem com ela e Dona Carla. Dona Carla diz que hoje eles têm algo muito importante para celebrar. Antônio chega ali com rosas para a namorada. Ele a beija. Inês e Isidro ficam felizes pelos dois terem começado uma relação. Matias e Renata comem tacos. Ele diz que não vai descansar até voltar a ganhar dela na corrida de cavalos. Durante o almoço, Isidro diz a Antônio que ele é um homem sortudo porque Regina é extraordinária. Antônio beija Regina e diz que o que mais deseja é formalizar a relação e fazer dela sua esposa. Carla, Regina e Inês vão ver se a comida está pronta. Regina diz a Inês que se sente estranha. Inês diz que ela já tomou um grande passo. Renata e Matias se divertem juntos e acabam se agarrando. Renata faz uma surpresa para ele. Matias pede que Renata cante uma música para ele com a ajuda dos mariachis. Renata canta para o irmão postiço. Ele grava ela. Eles se aproximam cada vez mais. Selena diz a Roberta que ela não pode continuar ali, trancada, sem querer comer e ver ninguém. Roberta diz que não pode acreditar que Rafael, com o amor que dizia ter por ela, fez isso. Selena diz que Rafael se arrependeu e a deixou plantada. Roberta diz que não vai ficar assim e deve ter uma explicação, porque ele não só deixou ela plantada, como também Renata. Roberta diz que amanhã mesmo vai procurar Rafael na fazenda e ele terá que lhe dar uma boa explicação. Renata continua com a cantoria para Matias. Eles se abraçam e, após se aproximarem tanto, acabam se beijando pela primeira vez. Lázaro diz a Jerônimo que, como não sabiam quando ele ia aparecer, já sepultaram Rafael. Jerônimo pergunta quem é esse doutor que autorizou. Matilde diz que é o médico do povoado e todo mundo ama e o respeita ali. Jerônimo ainda processa toda essa notícia. E Jerônimo pede que Matilde e Lázaro peçam que esse doutor venha vê-lo.
Matilde diz a Jerônimo que o irmão dele era um bom homem, muito querido, e é injusto que por causa do desamor de uma mulher ele tenha se matado. Jerônimo sofre pela morte do irmão e chora. Renata e Matias mergulham na paixão e se beijam com grande intensidade. Ele diz que gosta muito dela. Renata vai andando. Ele pergunta se ela não vai dizer nada. Renata diz que se sente bem com ele, mas que tem medo porque eles são irmãos postiços. Vivem na mesma casa e vão trabalhar juntos. Matias diz que ela o encanta e adora estar com ela. Matias diz que não sabe o que vai acontecer mais adiante, mas não quer frear o que já está acontecendo entre eles. Ele pede que ela não se preocupe, pois o importante é que eles não têm o mesmo sangue e podem ser um casal. Renata diz que eles estão se reencontrando, voltando a se conhecer e não quer se enganar. Ela pede para se conhecerem melhor. Matias diz que eles podem ir aos poucos. Antônio comenta com Dona Carla e os demais, enquanto tomam café com bolo, que há pouco tempo voltou ao ambiente taurino para representar seus valores. Isidro diz que gosta dos touros, apesar de não ser tão aficionado. Inês não gosta que matem os touros. Renata vai ao banheiro e diz que sonhou tanto com esse momento com Matias, para agora acontecer e ela não sentir nada com esse beijo. Renata se lembra de quando beijou Jerônimo. Ela se pergunta por que Jerônimo vem na sua mente, se o beijo dele não significa nada para ela. Renata diz: seu beijo foi incrível. Ela não entende nada. Matilde leva um café para o patrão. Jerônimo continua muito abatido. Jerônimo pergunta por que dizem que seu irmão se suicidou por causa de uma mulher. Matilde entrega uma carta que encontraram no quarto do Rafael. Jerônimo lê a carta que supostamente foi escrita pela mulher que Rafael amava, e lá ela termina a relação com ele e revela que não o ama, que nunca o amou. Jerônimo questiona Matilde quem é essa mulher e como se chama a tal de Bonita. Matilde diz que ninguém sabe e Rafael nunca trouxe ela na fazenda. Jerônimo diz que precisa saber de tudo, absolutamente tudo, sobre essa mulher. Matilde diz que há alguns dias Rafael falou com a Bonita e brigaram. Jerônimo pergunta se Rafael estava só quando isso aconteceu. Matilde diz que sim, e que Lázaro e ela foram ao povoado para pegar umas coisas que o patrão tinha mandado, e quando voltaram, o encontraram mortinho. Jerônimo volta a chorar pela morte do irmão. Renata e Matias chegam em casa. Matias diz que Renata é um excelente guia de turismo. Josefina ri e diz que imagina a ceninha. Renata decide ir dormir e se despede dos pais. Ela pergunta se alguém ligou para ela. Josefina pergunta se ela quer saber se Rafael Gutierrez ligou para se desculpar por ter deixado ela plantada à noite. Mas não. Renata diz ao pai que ela e Rafael só são amigos, mas que ele queria dizer algo a ela da surpresa que tinha dito, mas não chegou. Gonçalo diz que gosta desse rapaz, mas ele não sabe o que quer, já que deixou o trabalho e agora deixou ela plantada. Renata diz que está preocupada com Rafael. Gonçalo diz que Rafael tem demonstrado ser um rapaz instável, pouco comprometido. Álvaro vai à fazenda falar com Jerônimo Linhares. Álvaro lamenta a desgraça e diz que estimava muito o irmão dele. Jerônimo pede que o doutor conte tudo o que aconteceu na vida do seu irmão, principalmente nas últimas semanas. Álvaro diz que dói muito não ter feito mais nada pelo Rafael, mas quando o avisaram já era tarde demais para salvá-lo. Álvaro diz que Rafael estava muito feliz, porque a colheita deles tinha sido cultivada tão bem. Jerônimo pergunta por que ele tirou a própria vida. Álvaro diz que a noiva dele o rejeitou, e isso provocou com que ele tomasse a decisão de tirar a própria vida. Álvaro diz que a única coisa que pôde fazer pelo seu amigo Rafael foi evitar a humilhação da autópsia e fazer o enterro o mais rápido possível, para evitar as falações e fofocas do povo. Jerônimo diz que seu irmão era muito jovem, cheio de vida e não merecia esse final. Josefina vai falar com Renata e diz que pediu para ela se comportar com Matias como irmã, e ele está fazendo o contrário. Josefina diz que Matias está muito entusiasmado com ela e pergunta o que ela pretende. Renata diz que gosta de Matias e quer que ele passe bem. Josefina pergunta a Renata quais intenções ela tem com Matias e se quer chegar longe com ele. Renata pergunta se fosse isso. Josefina ri e diz que ela é mais preparada do que imaginava, já que namorando Matias garantiria o futuro dela e dinheiro de Gonçalo. Renata diz que não se interessa pelo dinheiro e se fosse se casar,
se casaria por amor. Josefina diz a Renata que Matias é a adoração de Gonçalo e ela tem muito o que perder caso faça algo de errado. Josefina diz a Renata que não quer que as idiotices dela coloquem em risco a estabilidade da família. Matias mostra para o pai o vídeo de Renata cantando para ele com os mariachis. Gonçalo diz ao filho que tem a impressão de que está acontecendo algo entre Renata e ele. Matias revela ao pai que está fascinado por Renata e ela não deixa de surpreendê-lo. Gonçalo fica feliz com a possibilidade do filho e de Renata ficar juntos. Jerônimo lê a carta novamente. Matilde pergunta se ele quer jantar. Ele diz que não quer nada. Jerônimo diz que amanhã quer ir ao cemitério onde seu irmão está enterrado. Ela se retira. Jerônimo cai no mais profundo abismo da escuridão, sofrendo demais pela morte do seu irmão. Álvaro diz a Augusto que o irmão de Rafael é um cara de caráter, mas não deu importância para autópsia, dinheiro e nem colheita de Rafael. Álvaro diz que Jerônimo não é um homem de campo, e sim um cara de negócios da cidade. Augusto diz que quer comprar a fazenda e as terras, e não quer que ninguém se meta nos seus planos. No dia seguinte, Renata diz a Adriana que Matias lhe beijou e ficou como uma tonta e não sabia o que dizer. Ela diz que foi maravilhoso o dia que passaram juntos. Renata diz que sua mãe se deu conta do que aconteceu, de que aconteceu algo entre ela e Matias. Adriana diz que já era de se esperar, já que Josefina odeia Matias. Só que o mais importante é ela e Matias. Matilde e Lázaro levam Jerônimo ao cemitério. Ele fica em frente ao túmulo do irmão, sozinho. Jerônimo se ajoelha em frente ao túmulo. Roberta decide sair e diz à mãe que vai procurar Rafael na fazenda e se Helena vai acompanhá-la. Josefina pergunta se ela está louca e se não foi o suficiente a humilhação que ele deu, deixando ela plantada. Roberta diz que precisa saber o que aconteceu. Josefina diz que disse 1000 vezes que as palavras vão como o vento e os fatos são os que ficam. E Rafael já fez com fatos que não a ama e já disse. Roberta diz que talvez Rafael não tenha chegado por alguma outra razão. Roberta diz que vai ir agora mesmo para a fazenda. Josefina pede que a filha espere uns dias, porque ir agora é uma grande imprudência. Eulália entrega para Roberta uma carta que chegou para ela. Roberta diz que é uma carta de Rafael. Roberta diz à mãe que sabia que tinha uma razão pela qual Rafael não veio e ele a ama. Jerônimo sofre em frente ao túmulo do irmão e diz que vai encontrar essa mulher que o rejeitou e brincou com ele. Jerônimo diz: "Eu juro que essa mulher vai sofrer na própria carne tudo o que fez com você. Eu te juro que vou vingar sua morte, irmão." Quando me apaixono, capítulo 9. Matilde chora e diz a Lázaro que dá pra perceber o quão Jerônimo amava o patrão e se sente mal em vê-lo assim. Josefina lê uma carta que Rafael supostamente escreveu para Roberta, onde o moço termina sua relação com a víbora. Na realidade, foi Josefina quem escreveu essa carta quando estava no aeroporto. Roberta sofre e chora muito e não consegue acreditar, pois Rafael dizia que a amava. Josefina diz que tudo foi uma mentira. Roberta fica chateada. Jerônimo pergunta a Matilde e Lázaro se pode contar com eles. Jerônimo diz: "Não vou permitir que a morte do meu irmão fique impune. Vai pagar quem tiver que pagar." Jerônimo pede que eles o ajudem a investigar quem é essa maldita da Bonita. Matilde o apoia. Gonçalo diz a todos da empresa que seu filho Matias é o novo vice-presidente comercial das empresas Monterrubio. Renata e todos o aplaudem. Matias diz que é uma honra esse reconhecimento. Gonçalo deseja boas-vindas ao careca na empresa dele. Berta chora e sofre, achando que Rafael a enganou. Ela se chama de estúpida por ter sido supostamente enganada pelo falecido. Honório diz a Matias que nos computadores ele encontrará todos os arquivos que precisa para saber da empresa. Matias diz que levará um tempo para conhecer toda a companhia, mas vai conseguir. Matias diz ao tio que quando tomou a decisão de vir, não sabia se seria muito ou pouco tempo, mas agora, depois de ter visto tudo que ele e seu pai fez, irá seguir o exemplo deles e ficará no México definitivamente. Honório fica contente e elogia a ideia do sobrinho.
Selena bate no quarto de Roberta. Roberta grita, dizendo que não quer ver ninguém. Selena insiste. Padre Severino diz a Jerônimo que todos estão chocados pelo falecimento de Rafael. Jerônimo pergunta se Rafael não disse o nome da mulher. Severino diz que não, e que ele só tinha dito que a mulher era da capital e que iriam se casar no domingo. Roberta recebe Selena. Ela diz que Rafael só se interessava pelo seu dinheiro e é uma burra. Selena acalma a amiga e diz que pelo menos ela o amava. Roberta sofre e diz que odeia ter amado Rafael. Bruxa encapetada dos infernos, Josefina ouve a filha chorando e em pensamento diz: eu tirei ele da sua vida e espero que o odeie para sempre. Severino diz a Jerônimo que a vingança dele não leva a nada de bom e só Deus pode fazer justiça. Jerônimo diz que a morte do seu irmão não vai ficar assim. Ele sai dali, destruído. Constança vai ao encontro de Regina e diz que seu irmão Gonçalo dará o cheque para a doação e ela pode ir ver ele amanhã no escritório. Ela confirma sua ida à empresa Monterrúbio. Jerônimo recebe uma ligação de Regina. Regina diz que tem 2 notícias e gostaria de convidá-lo para comer. Ele diz que não vai poder e revela que seu irmão morreu. Regina fica chocada e pergunta o que aconteceu. Jerônimo diz que seu irmão se matou por causa de uma mulher. Regina pergunta onde ele está. Ele diz que na fazenda. Ela pede um endereço para ir até ele. Gonçalo diz a Honório que não disse a Fina da nomeação de Matias, mas ela não deve ficar tão surpresa. Honório diz que Josefina pensou que Matias jamais voltaria e acha que ela não deve ter gostado. Matias chega na sala do pai e diz que não acha justo Renata ficar fora do jogo. Gonçalo diz que sabe, mas ele é seu único filho de sangue e quer dar a ele o lugar que é de direito. Renata vê flores no seu escritório, mandadas por Matias. Adriana acha fofa a atitude do careca. Adriana se sente feliz pela felicidade da sua amiga. Inês fica chocada ao saber que Rafael se suicidou. Regina diz que vai ir ao interior, agora mesmo, para a fazenda de Jerônimo. Josefina liga para o advogado. Ele fala que Matias foi nomeado vice-presidente da empresa. Josefina se chateia por suas filhas ficarem de fora e não terem se beneficiado. Josefina diz que é triste Gonçalo não valorizar o talento e entrega da sua filha na empresa. Josefina diz: maldito Matias, está se metendo em todos os meus problemas. Quer ficar com as empresas e ainda minha filha? Josefina estranha por dizer que Renata é sua filha. Ela olha a foto e diz: claro, minha filha. Jerônimo pede que Matilde prepare um quarto. Ele dá um dinheiro a ela para comprar comida e tudo o que tiver faltando. Jerônimo pede que ela o ajude a procurar uma pista da tal Bonita. E Jerônimo mexe nos documentos, entrega uma foto sua com seu irmão e sua mãe e diversas outras coisas. Roberta observa o anel que Rafael lhe deu e se lembra de quando ele começou a cortejá-la e se apaixonaram um pelo outro. Roberta guarda o anel em uma caixa. Josefina vai ao quarto da filha e pergunta como ela está. Roberta diz que nenhum homem vai voltar a enganá-la e não vai acreditar em nenhum. E de agora em diante vai usar todos os homens e vai fazer eles pagar pelo que Rafael lhe fez. Matilde vasculha as coisas e encontra uma foto de Roberta com Renata ao fundo. De prontidão, Matilde entrega a foto para Jerônimo e diz que com certeza é ela, é ela. Jerônimo vê Renata no fundo da foto, mas Roberta é a principal. Atrás da foto, ele vê uma mensagem dizendo: Rafael, te amo. Assinado R. Ele pensa que não é Renata, já que ela lhe disse que se chamava Adriana. Renata pergunta a Beth se ela se lembra da chamada do outro dia e se pode ter sido o Rafael. Beth diz que não sabe, mas que pode ter sido. Jerônimo diz a Matilde que o nome da noiva de Rafael começa com R. Jerônimo diz que está surpreso por Renata estar na foto e espera que não seja ela, a mulher, que tenha matado seu irmão. Gonçalo chama Renata. Matias diz a Renata que não vai aceitar o cargo de vice-presidente, a menos que ela aceite assumir junto com ele. Renata fica feliz. Matias diz a Renata que ela merece o cargo. Gonçalo concorda deles compartilharem a vice-presidência. Renata agradece a eles e abraça Matias. Antônio leva Regina ao aeroporto. Ele pede para acompanhá-la. Ela agradece, mas prefere ir sozinha para consolar seu amigo Jerônimo nessa dor. Antônio fica com ciúmes. Renata diz a Matias que não era necessário as flores e nem a vice-presidência.
Ele diz que está feliz pelo que fez. Renata diz que esse cargo é dele e sabia que tinha possibilidade dela ocupar, mas jamais se agarrou a essa ideia. Matias diz que será mais agradável vir trabalhar se passar o tempo ao lado dela. Renata pede para eles serem menos óbvios e efusivos. Ela pede que ele não mande tantas flores, nem demonstre tanto carinho, porque o povo vai pensar que ela só está dividindo a vice-presidência por ele gostar dela. Matias diz que o cargo de vice-presidente é independente do que acontecer entre eles. Ela agradece. Renata quer recuperar a ilusão que sempre sentiu por ele. Lázaro diz a Jerônimo que o engenheiro Augusto está o procurando. Ele fala que Duran iria comprar a colheita de uvas do Rafael no dia que o cara faleceu. Jerônimo vai para o escritório. Ele vê a grande soma de dinheiro no cheque que Augusto lhe deu. Antônio diz a Regina que conhece e confia nela e não está com ciúmes, mas só quer fazer parte do mundo dela, mas entende a situação. Regina diz que não sabe quantos dias ficará. Antônio pede que ela ligue para avisar se chegou bem. Ele dá um beijo na amada e se despedem. Constança diz ao irmão que é excelente a ideia de Matias e ele e Renata farão uma boa dupla. Constança diz a Gonçalo que amanhã Regina vai vê-lo para receber a doação do ano para o centro. Gonçalo aceita falar com a mulher amanhã. Augusto e Jerônimo se conhecem. Augusto dá seus pêsames a Jerônimo. Augusto diz que está interessado na uva que Rafael cultivou na fazenda. Augusto diz que só veio conhecê-lo e se pôr às ordens. Augusto diz a Jerônimo que tem uma nova oferta para fazer a ele. Renata diz a Adriana que está preocupada com a vice-presidência e tem que ter muita responsabilidade. Renata se sente em dívida. A Adriana pergunta se pode ter problemas com Matias na empresa, caso haja na relação. Renata diz que sim, é isso que está pensando. A Adriana diz que ela e Matias vão saber separar o pessoal do profissional. Renata diz a Adriana que precisa saber de Rafael e algo lhe preocupa e pede ajuda da amiga. Jerônimo olha a foto de Renata e Roberta no seu escritório. Jerônimo diz: há alguns dias eu não te conhecia e agora você está metida em toda a minha vida. Josefina diz a Roberta que Matias foi nomeado vice-presidente e Renata ficou de fora. Roberta diz que se alegra porque Renata se achava a dona das empresas. Josefina diz que alguma delas tinha que ser a dona das empresas de Gonçalo. Josefina diz a Roberta que é uma pena ela nunca ter se interessado por esse mundo, porque ela era mais indicada e agora Matias está no controle. Josefina diz que por mais que tenha tentado, jamais conseguiu engravidar de Gonçalo. Josefina diz a Roberta que Renata foi mais esperta que elas por ter botado os olhos em Matias, caso ficasse fora das empresas. Josefina diz a Roberta que elas duas vão se lascar, caso Renata e Matias fiquem juntos. Josefina pede que Roberta convide Matias para sair e que ouça seus conselhos. Já à noite, Regina chega na fazenda Bonita, abraça Jerônimo e diz que sente muito por tudo que aconteceu. Jerônimo está morto em vida e diz que sente dor, uma tristeza grande, que tinha vontade de acabar com essa mulher. Regina diz que ele tem que tirar todos esses sentimentos e desabafar. Jerônimo abraça Regina e sofre. Adriana diz a Renata que se Rafael não procurá-la, ela não conseguirá localizá-lo. Renata diz que está pensando em algo. Jerônimo diz a Regina que gostaria de ter a nobreza dela e admira que ela não guarde ódio, rancor, nem encha o coração de vingança, mas ele não pode. Regina diz que se ele aceitar a vontade de Rafael, vai poder aceitar, porque foi Rafael quem tomou essa decisão equivocada de tirar a própria vida. Jerônimo diz que não entende, porque essa mulher acabou com os sonhos do seu irmão. Contudo, Regina pergunta se ele falou com essa mulher, pois talvez tenha alguma explicação para Rafael ter chegado nesse ponto. Jerônimo diz que ninguém sabe onde está essa mulher, mas o nome dela começa com a letra R. Regina diz que é como dela, o de sua filha e de tantas outras mulheres que têm o nome com a letra R. Jerônimo mostra para ela uma foto onde está Roberta e Renata. Regina vê a foto, fica chocada e diz: "Meu Deus!" Jerônimo pergunta se ela conhece as mulheres da foto.
Quando me apaixono, capítulo 10. Regina diz que viu essas meninas em algum lugar e o rosto é muito familiar, ainda mais o da moça do fundo. Jerônimo diz que a do fundo se chama Adriana e a conheceu na cidade do México e depois num bar. E desde que chegou ao México, essa mulher esteve no seu caminho. Regina diz que isso é um sinal e Deus colocou essa mulher no caminho dele para algo, que pode ser para esclarecer a morte do irmão dele ou para encontrar a mulher que saiba explicar o que aconteceu entre eles. Jerônimo diz que Renata pode ajudá-lo a chegar até a assassina do seu irmão e vai encontrá-la. Josefina diz a Gonçalo que está decepcionada por ele ter nomeado Matias vice-presidente da empresa. Josefina diz que doeu muito. Ele exclui Renata, que tem demonstrado amor incondicional. Gonçalo diz a Josefina que não sabe quem contou para ela isso, mas nomeou Matias, e ele, com ato de nobreza, pediu para que Renata ocupasse com ele a vice-presidência. Josefina fica surpresa. Augusto mostra seu contrato para um advogado. O advogado diz que o contrato dele é válido, e apesar do cara estar morto, quem herdar seus bens terá que respeitar o acordo. Augusto se acalma. Regina diz a Jerônimo que é bom ele buscar Adriana para falar com a noiva do irmão dele, mas não para se vingar, e sim esclarecer as coisas, porque a vingança não o levará a nada bom. Regina diz que quando Roberto morreu e roubaram sua filha, pensou em procurar Josi para tirar toda sua raiva, sua dor, mas depois percebeu que isso não seria bom para ela e que seria melhor focar suas energias em buscar sua filha. Regina diz a Jerônimo que foi Rafael quem se matou. Jerônimo diz que foi essa mulher e ela vai pagar pela morte do seu irmão e não vai descansar até encontrar esta mulher. Renata e Adriana vão ao bar A Mentirosa em busca de Rafael. Ela pergunta ao atendente sobre um tal de Rafael. Josefina diz a Gonçalo que foi Renata quem lhe disse da vice-presidência de Matias e ela contou com muita dor. Gonçalo fica surpreso, mas não acredita, pois não faz sentido Renata ter dito isso. Josefina pede que Gonçalo não diga nada para Renata e que não faça ela perder a confiança nela. Gonçalo diz que não fará isso, mas achou tudo isso muito estranho. Josefina fica brava consigo mesma. Roberta fica sabendo por Matias que ele e Renata vão assumir a vice-presidência da empresa. Roberta diz a Matias que no próximo sábado será a festa de boas-vindas dele na cidade e ela e sua mãe vão se carregar de tudo. Matias quer convidar Jerônimo para a festa. O funcionário do bar diz a Renata que o nome do Rafael é familiar, mas como eles têm tantos clientes, não saberia dizer. Renata pede que o atendente tente se lembrar. Ele pede que ela mostre uma foto. Matias dá boa noite para Fina. Ele diz que só tolera ela por causa do seu pai. Josefina pergunta quais são as intenções dele, compartilhando a vice-presidência com Renata. Matias diz que não há má intenção nisso. Josefina diz que não é cega e sabe que Renata o atrai. Matias diz que não vai discutir esse assunto com ela. No dia seguinte, Roberta parabeniza a irmã pela habilidade de ter conseguido a vice-presidência para estar no mesmo nível de Matias. Renata agradece, mas diz que não gosta do tom dela que ela usa para parabenizá-la. Renata diz a Roberta que foi ao bar onde Rafael a deixou plantada e quer localizá-lo. Roberta pergunta à irmã o que tinha com Rafael. Renata diz que entre eles só tem uma grande amizade. Roberta surta e diz que todos os homens são iguais, fazem promessas, juram e não são capazes de cumprir suas palavras. Renata pergunta o que ela tem. Roberta diz a Renata que ela fez com que Matias comesse na mão dela, igual com todos os homens. Renata diz que a vice-presidência seria sua, se Matias não tivesse voltado. Renata diz à irmã que não está de bom humor para escutar as ladainhas dela. Roberta diz à irmã que ela seduz os homens, os beijam e logo se faz de burra. Matias escuta a discussão. Jerônimo observa a foto de Renata e diz que enquanto beijava ela, seu irmão estava morrendo. Jerônimo pede que Deus o ajude a encontrar esta mulher, pois a morte do seu irmão não pode ficar impune. Regina dá bom dia para Jerônimo e diz que ficou preocupada com ele. Eles vão à mesa tomar café. Jerônimo diz que hoje mesmo eles podem voltar ao México. Regina vê o cristal que Jerônimo está e diz que conheceu Roberto através de um cristal rosa. Ela se lembra de quando conheceu Roberto. Regina diz que apesar de tudo, ainda tem esse quartzo do amor. Jerônimo diz que ganhou aquilo de presente. E aquela mulher
cada vez se torna mais importante para ele. Inês diz a Antônio que não soube nada de Regina ainda. Antônio se preocupa. Inês aconselha Antônio a não pressionar Regina, caso goste mesmo dela. A funcionária de Gonçalo diz que a reunião que ele tem com Regina não foi confirmada, porque não tem dados dela. Gonçalo diz que Constança já marcou a reunião com essa senhora. Matilde vai até Jerônimo e diz que todos eles sentiram a morte do patrão, mas querem saber o que vai acontecer com eles. Jerônimo pede que ela diga a todos para não se preocuparem, porque nenhum dos trabalhadores de Rafael ficarão desamparados. Adriana diz a Renata que pegou o relatório de Rafael, onde tem a foto dele. Renata diz que hoje podem voltar ao bar a mentirosa. Adriana diz que quem sabe ela não encontre Jerônimo lá. Adriana recebe uma ligação de sua mãe e diz a Renata que sua mãe terá que se operar de um tumor. Renata faz um cheque em dinheiro para a amiga. Adriana agradece pela bondade. Jerônimo diz a Regina que a chegada dela lhe fez muito feliz. Eles estão prontos para viajar. Augusto passa por ali e cumprimenta eles. Regina entra no carro. Jerônimo diz a Augusto que vai ir para a capital. Augusto diz que eles têm muitas coisas urgentes para resolver. Ele diz que tem um tema prioritário no México e quando voltar o procura para resolverem tudo. Augusto diz que quer resolver o contrato que fez com o irmão dele. Jerônimo diz que quando voltar o procura. Josefina e Roberta tomam um café no jardim. Josefina diz que Matias não quer ter assunto com ela, por mais que ela tente ser amável com ele. Roberta diz que Renata conseguiu conquistá-lo fácil. Josefina diz que não gosta do que está acontecendo entre eles, e Matias deve ter um ponto fraco. Constança diz a Gonçalo que não conseguiu se comunicar com Regina. Gonçalo acha falta de respeito o que Regina fez, e pede que Constança procure outra instituição para doarem. Anoitece. Regina já está em casa. Jerônimo agradece o apoio dela e por ela sempre estar com ele. Regina pede que ele se mantenha em contato com ela e se cuide muito. Diego vai à sala de Renata e diz que veio convidá-la para jantar. Renata diz que hoje tem um compromisso. Matias chega ali e chama Renata de amor. Diego pergunta quem é ele. Matias diz que é o namorado da Renata. Diego questiona como ele é o namorado da Renata, se está tentando conquistá-la. Matias pede que Diego deixe de incomodar Renata. Diego diz a Renata que nunca pensou que ela fosse uma mulher tão fácil. Matias agride Diego e pede que ele não volte a incomodar Renata. Renata se preocupa com a discussão dos dois. Regina diz à mãe que não ligou para ela, porque a bateria do seu celular acabou. Carla diz que ficou um pouco preocupada. Carla vai colocar o celular de Regina para carregar. Regina vê um desenho de como sua filha estaria atualmente e se lembra de quando viu a foto de Renata e Roberta. E o caso é que a foto da filha de Regina, na verdade o desenho se parece demais com Renata. Jerônimo está em lágrimas e se lembra de quando o irmão disse que queria comprar uns vinhedos perto de um povoado. Jerônimo diz que o irmão não queria decepcionar a mulher. Jerônimo diz que é por causa da tal bonita que o Rafael fez tudo isso, e a maldita mesmo assim o desprezou. Matias entrega para Renata a autorização assinada para o empréstimo de Adriana. Renata agradece. Matias pede perdão pela confusão. Renata diz que está acostumada a se defender sozinha, e ele não precisava mentir para afastar Diego dela. Matias diz que se fosse por ele, eles já seriam namorados. Ele a beija. Renata diz que ainda não está pronta. Regina diz à mãe que a foto das moças que Jerônimo mostrou se parece muito com as projeções de como estaria sua filha hoje em dia. Regina diz que aquele desenho se parece muito. Josefina convida uns amigos para a festa de Matias. Josefina diz ao amor que está organizando com Roberta a festa de Matias. Gonçalo está cansado. Ela diz que sabe que ele está chateado com ela e não devia ter reclamado. Ela pede desculpas. Gonçalo diz que não gostou da forma que ela reclamou, pois sempre amou as filhas dela como se fossem suas, mas precisava mostrar para Matias o lugar dele. Ela se faz de vítima e pede perdão. Ele perdoa a mulher, mas pede que da próxima vez ela pergunte a ele antes de fazer as coisas. Ele decide ir tomar banho. No povoado, Álvaro chega em casa, beija Karina e pergunta como foi o dia dela. Karina pergunta se ele está assim pela morte de Rafael, pois desde que Rafael morreu, ele não encontra a paz. Álvaro diz que Rafael era um amigo que chegou a ver como um filho que ela não pôde lhe dar. Karina fica triste. Renata vai ao bar a mentirosa e entrega para o cara do bar
o garçom, né, o atendente dali, a foto do seu amigo Rafael. Ele diz que não viu ele por ali e que ele não vinha muitas vezes. Renata se lembra de quando encontrou Jerônimo ali e diz que é incrível, que não pode parar de pensar nele. Já amanheceu. Regina diz a Inês que chegou em casa à noite. Regina pergunta se Inês marcou sua reunião com os Monterrúbios para outro dia. Inês diz que não tinha isso na agenda. Regina fica preocupada e diz que Constança e Gonçalo devem estar furiosos com ela. Matias dá uma rosa para Renata e diz que sente muito e vai esperar até ela estar pronta. Renata agradece por ele entendê-la. Renata diz a Matias que Adriana pode ocupar o cargo que tinha antes de se tornar vice-presidente com ele. Constança e Honório tomam um café da manhã. Constança está decepcionada por Regina ter deixado ela e Gonçalo plantados. Honório aconselha a esposa. Inês liga para Constança. Jerônimo comunica a Carlos sobre a morte do seu irmão. Carlos fica chocado. Jerônimo diz que está desesperado e se sente muito mal. Jerônimo pede que Carlos venha ao México apoiá-lo. Regina está dirigindo e diz a Constança que está muito envergonhada e tudo foi um engano e não marcou a reunião que tinha com ela e o irmão dela. E por isso, Inês não pôde cancelar. Constança diz a Regina que Gonçalo está um pouco chateado e não quer saber dela, nem dará o donativo ao centro dela. Regina se chateia. Adriana diz a Renata que ainda não sabem se sua mãe tem um tumor maligno ou benigno e terá que fazer vários exames. Renata diz que tudo ficará bem. Renata diz a Adriana que aceitaram o empréstimo dela. Adriana agradece a amiga pelo apoio. Renata diz a Adriana que ela tem ela e toda a sua família. Jerônimo come algo e mexe no notebook. Ele vê um convite mandado por Roberta para a festa de Matias, na casa dos Monterrúbios. Regina chega à empresa Monterrúbio, se apresenta à secretária e diz que veio ver Gonçalo Monterrúbio. Gonçalo pede que Beth diga a Regina Soberão que não quer saber nada dela, nem da instituição. Honório pede que o amigo não seja tão radical. Regina chega ali, às pressas, e pede desculpas, mas diz que suas mulheres e suas crianças não precisam pagar pelo seu erro. Ela pergunta o que tem que fazer para ele perdoá-la. Tocam a campainha da casa dos Monterrúbios. Roberta atende a porta e se depara com Jerônimo Linhares. Ela sorri ao vê-lo e ele fica chocado ao encontrá-la.